Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama a Clínica, seu podcast semanal de assuntos médicos e que tangenciam a vida do médico. E hoje a gente vai falar de um assunto que de- é muito importante e muito relevante no nosso dia a dia e vem muito a calhar no momento que a gente está vivendo, né? Agora, Verdade. final, finalzinho de fevereiro, início de março, é uma transição importante para muitos médicos, né? Principalmente os médicos recém-formados ou os que estão acabando a primeira fase da residência, né? Então, assim, os que estão trocando a residência, né? Então, hoje a gente vai Alguns falar um chamam pouquinho como a noite do saber, que é a noite que o R1 vira R2. do Vira R2, exatamente. Então, Mas assim, a gente quer falar hoje principalmente para aqueles que estão entrando na residência, não é isso? É claro exatamente. que, de uma Isso. maneira ou outra, aqueles que já estão na residência podem aproveitar e absorver muita coisa do que a gente vai falar hoje, mas, sobretudo, aqueles que estão entrando, e a gente recebe muito, eu principalmente lá no Instagram, recebo muita dúvida, e nessas últimas semanas, as perguntas e angústias que cercam o recém-formado e o futuro residente têm sido bastante recorrente. Então a gente resolveu gravar esse episódio para conversar um pouquinho sobre isso, para dividir um pouco da nossa experiência, para tentar facilitar a vida dos futuros residentes e dos residentes de um modo geral. Eu acho que o acadêmico de medicina e o recém-formado, ele é angustiado por natureza, né? Então, assim, ele passa por diversas fases de angústia, ansiedade. Ele vem do final da faculdade, a incerteza da formatura, do que eu vou fazer quando eu formar. Depois ele tem a prova da residência, que no último ano da faculdade a preocupação com ela é muito grande. E assim que você forma e faz a prova, você precisa de é, é, decidir o que vai fazer. E quando você passa na prova, vem aí a fase da escolha da residência, onde fazer a residência, é, e a partir daí o início dela, né? Então, agora em fevereiro a gente já tem com os resultados das provas a preparação para o início da residência, o que, sem dúvida nenhuma, gera um frio da barriga enorme nos futuros R1s, né? Estão começando a residência agora. Verdade. E a nossa ideia aqui é trazer, a gente trouxe as principais dúvidas e as principais questões aí que aumentam essa angústia, e nosso objetivo é dividir um pouquinho do que a gente tem visto ao longo desses anos aí, uma maneira de facilitar a vida das pessoas, né? Exatamente. E Primeira a pauta, gente, então, é possível se preparar para o início da residência? Essa é uma pergunta importante. Você acha que é possível o residente se eu, preparar? eu acho que sim, Carol. Assim, a gente tem que. é, o residente, quando ele entra no hospital, a gente já tem uma vivência importante nisso, né? Alguns anos que a gente vive ou como residente ou como preceptor. Então, assim, a primeira semana, os primeiros 15, 20 dias da residência, algumas questões podem ser solucionadas antes mesmo do residente entrar. Então, quando, por exemplo, se é possível o residente fazer contato já com os seus futuros colegas, os atuais R1s que vão virar R2. Então, assim, é, os, chegar, procurar conhecer um pouquinho o serviço, e um dia no hospital, ou 2 dias na semana anterior, por exemplo, para É comum adiantar. que eles tenham que ir ao hospital para fazer a papelada Sim, mesmo, a parte sim, burocrática. Então, se der para conciliar, por exemplo, combinar com um R mais seu isso. e de conhecer o hospital, às vezes de se apresentar, ser apresentado ao sistema, isso tudo facilita um pouquinho, às vezes diminui um pouco daquela ansiedade, daquela insegurança. Às vezes é um sistema que você já tem expertise, é um sistema que você já está acostumado, então isso também acho que é um ponto super importante que você destacou aí para a gente. Eu acho que
essa questão que você falou de cadastro, documentação, conhecer o sistema operacional do hospital. Hoje em dia, a maioria dos hospitais, o prontuário é eletrônico, rarissimamente manual, mas hoje em dia tudo é eletrônico. Então, assim, conhecer o sistema, porque a gente sabe que no início da residência é uma barreira, a gente já tá, o residente já está diante de tudo que é novo, né? O serviço novo, a rotina totalmente nova, a experiência nova, ele está vivendo uma experiência que ele, muitas vezes na faculdade ele vai ver nos internatos, mas com a imersão que é na residência é difícil de reproduzir isso na faculdade. Então, diante desse novo que aparece na vida do médico recém-formado, do residente, eu acho que é importante ele tentar diminuir um pouquinho essas novidades. E uma dessas formas é você, por exemplo, conhecer o sistema do hospital, aprender a mexer nele antes. Já saber entrar com um pouquinho de noção no sistema ajuda muito. Ajuda E o primeiro pegando o impacto a ser gancho, menos, né? sim, com certeza. Pegando o gancho dessa parte aí mais burocrática, que envolve esse início da residência, eu destacaria tentar adiantar um pouquinho da papelada, se tem documentação pendente, Isso, tirar aí uma ótimo. semana antes. A gente também não quer que vocês fiquem um mês por conta disso, até porque eu acho que tem que aproveitar para descansar antes de entrar na residência, que é um período pesado. Mas na semana anterior, por exemplo, já tentar adiantar algumas coisas, antecipar alguns problemas que podem surgir. E para quem não é da cidade onde vai fazer a residência, é Isso é excelente, importante Carol. tentar facilitar e agilizar um pouco as coisas. Então, assim, essa questão onde eu vou morar, tentar morar perto do hospital, às vezes a gente sabe que isso é difícil, mas buscar um suporte aonde vai fazer residência, tentar contato com alguém antes, vai ficar na casa de um amigo, vai ficar na casa de um parente. Tenta viabilizar isso para quê? Para isso não ser mais um motivo de angústia, mais um motivo de tirar o sono nesse início que já é tão difícil mesmo, né? Assim, eu acho que é um período de muita expectativa, muito medo. Então, o que a gente puder cercar das outras partes para facilitar esse começo, eu acho que isso aí também é super relevante. Não tenho dúvida, Carol, muito bem colocado, assim. Se prepare, e deixa o ambiente todo bem organizado para focar no início, principalmente na residência, nesse início que é sem dúvida nenhuma tumultuado, é normal, tudo novo, novidade em É. todos os sentidos. Então, assim, torne esse momento menos pesado, mais leve, organizando o que está ao entorno. Isso é importante. E aí, para fechar esse primeiro tópico, que é a questão da preparação para a residência, eu recebo muitos meninos perguntando sobre dá para estudar alguma coisa com antecedência, dá para fazer uma revisão para a residência. Eu acho que isso é meio difícil. Então, assim, a gente já deu aqui algumas dicas de como se preparar de modo indireto, porque eu acho que algumas outras questões vão ser na prática, no dia a dia mesmo, Eu acho que sim. né? Eu acho que falar, estudar antes, eu acho que aí eu acho que pode gerar mais ansiedade ainda, sabe? Porque Se imagina uma prepare, matéria, vamos falar da nossa, né? Puxar a sardinha para o nosso lado, que é clínica médica. Não tem jeito de você revisar a matéria de clínica médica. não, que é difícil até de falar o que estudar, né? Assim, Muito. então se prepare, é, prepare o ambiente A para, gente pode dar um spoilerzinho que vai ajudar um pouco esses residentes, esses futuros residentes, não pode? Porque pensando nisso, em facilitar a vida deles, a gente podemos, já está podemos. trabalhando em cima de um material, em cima de um projeto para isso, né? Com o objetivo de tentar mastigar um pouquinho as coisas e tentar facilitar, nortear, né? Esses Esse médicos início recém-formados. então, assim, o que a gente pode deixar de mensagem é: fiquem tranquilos, seus problemas estão prestes Estão a prestes a acabar. acabar. O Chama Clínica pensa em tudo. Só Exatamente. isso que a gente vai falar. Então vamos para o Então, próximo. pense só no ambiente, porque o restante a gente vai Vai resolver. pensar para vocês. É, O que esperar da residência de clínica, na visão do residente? Eu recebo muito isso.
A gente vai falar da residência de clínica médica, porque é a residência que a gente hoje, é a nossa formação, e é a residência hoje que a gente é preceptor, né? Sim. Então, assim, o que esperar? Assim, a gente espera que, o que o residente deve esperar da residência. A gente fala que residência é treinamento em serviço, né? Então, assim, é, é, é se aprofundar em uma imersão mesmo, né, no, no conhecimento da clínica médica, das principais doenças do dia a dia do clínico, das principais síndromes do dia a dia do clínico. Então, assim, é, a- isso de maneira imersiva mesmo e aprofundada. E eu acho que isso é o que o residente deve esperar, uma das coisas principais. A corresponsabilidade, é, como a gente falou de treinamento em serviço, o residente ter o, a, um preceptor que vai não só orientá-lo, não só ter ali com quem discutir, com quem tomar decisões, mas compartilhar as decisões. Então, Eu acho assim, que isso é muito importante, né? Essa decisão é, compartilhada mesmo, assim. exatamente. Então, assim, ter um, a gente fala de tutoria, né? É uma espécie, uma forma de tutoria, né? O preceptor te é, dando O suporte mesmo, né? o suporte, e eu falo que até te dando um exemplo, né? Então, assim, você Nossa, isso é tendo demais. o exemplo com o residente ter no preceptor aquele exemplo não só extrair do preceptor o conhecimento técnico, né? Mas o conhecimento não técnico também, né? Assim, as habilidades não técnicas que a gente fala. Então, eu O acho que ensino vem do exemplo, né? Eu estou vivendo isso com a sim, Helena, então, assim, não adianta. Às vezes eu falo uma coisa e se eu faço outra, não adianta, né? Então, a no- mesma coisa se aplica à formação médica. Então, não tem jeito exatamente. da gente falar uma É, coisa e fazer outra, e isso fica escancarado para o residente que está ali em contato com o preceptor. E se existe algum tipo de incompatibilidade no que é falado, no que é feito, isso gera uma divergência, ele gera um conflito. Então, acho que isso aí é uma coisa que vem forte. Os residentes esperam exemplo, sim, do que fazer e do que não fazer também. Residência é a hora de aprender o que não fazer, como não fazer também, né? desenvolver o Acho que raciocínio crítico, né? Então, assim, isso eu acho que isso isso é é importantíssimo. fundamental. Isso é É, fundamental. E isso vem muito da maturidade também. Eu acho que entra um pouco do que o preceptor espera do residente, porque demanda essa maturidade de você filtrar o que está acontecendo ali e criticar mesmo que internamente, olha, sim, não, acho que isso não foi legal, mas está tudo bem, eu aprendi e vida que segue, bola para frente. Então, essa questão exatamente. do desenvolvimento desse olhar crítico é fundamental. Eu acho que É, habilidades técnicas e não técnicas, né? Você já falou um pouco sobre isso. É aham, a hora de aplicar soft skills, de colocar, gera muita ansiedade. A gente já todo dia que eu abro caixinha eu recebo essa pergunta, que é em relação a procedimentos, por exemplo, intubação, não é, tem dúvida. acesso central, RCP. Então, assim, tudo isso gera uma ansiedade mesmo. Mas, gente, a residência é o lugar que vocês aprenderem mesmo e consolidarem o conhecimento que vocês vão trazer da formação de vocês, da faculdade. Então, nenhum preceptor espera que vocês saibam tudo. Fiquem com o coração em paz, assim. É E normal que procedimento é não uma coisa saiba. delas. E procedimento é uma coisa delas. A gente tem Exatamente. a plena noção do que procedimento a maioria dos residentes chegam no hospital sem a vivência daquilo mesmo. Então, assim, e uma coisa que eu sempre falo, assim, principalmente nessa parte de procedimento, que isso talvez seja o que gera mais angústia no R1, né, no R0, igual a gente brinca, né? O residente que acaba de chegar no hospital. Você falou bem dos procedimentos, assim, o pessoal morre de medo do primeiro plantão. O primeiro plantão é o que Verdade. causa um temor Nossa, enorme, assim. Por quê? é Porque, motivo de noites em claro isso daí. porque ele acha que ele vai se deparar com uma situação em que ele precisa de fazer um procedimento
e não vai É. saber fazer. Então, assim, Sabe uma isso dica para o primeiro plantão? Se possível, faça em dupla. Tipo, se você já conheceu um residente que vai entrar com você, ou, sei lá, na primeira semana você ficou mais próximo, fala com um colega, olha, eu faço o meu primeiro, o seu primeiro com você, você faz o meu primeiro comigo e tal. Pra quê? Porque a gente sabe que passar perrengue sozinho é uma coisa. Passar perrengue junto, mesmo que os dois estejam no mesmo patamar de conhecimento, é outra. Isso deixa a gente menos inseguro. Então, eu tive a sorte de entrar na residência com uma grande amiga e isso acalmou nosso coração. Assim, eu acho que primeira semana a gente dividiu internista, à noite, o primeiro plantão a gente deu junto. E a gente vê isso recorrente, assim, os R2 nossos que vão agora formar. Eu lembro do começo delas, que elas entraram no olho do furacão, naquele auge do a Covid, pandemia do e os Covid. plantões eram caóticos, hospital lotado, coisa que a gente nunca imaginou viver, e elas dividiam o plantão para tentar amenizar um pouquinho essa angústia, esse medo. Tá aí uma dica que a gente não tinha pensado, mas que cabe. Eu acho que cabe, super cabe. Então, assim, é, espere que você vá aprender essas coisas e facilite mesmo a sua vida, assim. Você vai, tente diminuir um pouquinho a angústia. E isso tá aí uma ótima dica de vida, É, de vida esses momentos, assim. Se puder não assumir isso sozinho, melhor ainda. E saiba que tão importante quanto fazer os procedimentos é saber indicá-los. Isso é uma coisa saber que a gente fala muito. indicá-los e dominar um pouco da teoria do procedimento. A Sempre gente vê muita importante. gente entrando ansioso em campo, e deixa eu entrar, Fazer, sei né? lá, e não tem nem noção da técnica. Isso aumenta muito a chance de erro, aumenta a chance de você aprender errado. Então, e questionar, quando você tem o domínio da teoria, você consegue questionar, e questionar não no sentido de duvidar da outra pessoa que está fazendo, não. É questionar para aprender. Poxa, essa técnica é diferente, eu vi que você faz assim, me ensina, sabe? Então, a residência é o momento disso. Então, tente estudar os procedimentos, vai para o estágio na UTI, por exemplo. Poxa, função de central, CDL, PIA, intubação, é o básico, é o feijão com arroz. Então, tente estudar esses procedimentos antes. Isso eu acho que também é válido. Com certeza. Eu acho que não E tem. agora, da nossa visão de preceptor, assim, o que a gente espera dos residentes? Primeira coisa, eu acho que eu falo que é a dedicação à residência. Se você escolheu aquilo, dedique-se e tenha compromisso com a residência. Eu acho que a gente tem que, hoje, a gente vê assim, muitas vezes o residente disperso, sabe? Não, concentre-se naquele momento e tenha responsabilidade, tenha compromisso com a residência. Então, assim, é, preocupe-se em ser pontual, por exemplo, né? Cumprir as escalas corretamente, cumprir a parte teórica, que eu vejo que muitos residentes se preocupam em escolher uma residência com uma carga teórica boa. Isso é importante mesmo, isso é importantíssimo, mas tenha compromisso com ela também. Então, assim, se organize para participar das atividades teóricas, se organize para participar dos estágios de maneira efetiva mesmo, fazendo uma coisa que a gente espera assim, e a gente fala isso muito em todos, já falamos isso várias vezes aqui, de médicos em geral, mas principalmente o residente, proatividade, não esperar o conhecimento chegar pronto e acabado. Residência não é para isso. Residência não é um lugar que você vai sentar ali, vai ter uma pessoa que vai te entregar o conhecimento pronto e acabado. Isso não existe na residência. Residência, eu costumo falar assim, que a residência é troca. E a gente adora ser questionado. Adora, Até quanto mais, porque isso aí é uma característica da nossa equipe, assim, a gente não tem a pretensão de ser o detentor do conhecimento, pelo pelo contrário. contrário, pelo contrário. Então, e a visão, a medicina
a gente se complementa, né? Nós, médicos que estamos atuando ali juntos, às vezes um tem uma visão que o outro não pensou. E essa visão, inclusive a visão do residente que está ali na linha de frente, é muito importante, no sentido E de melhorar o cuidado para o paciente, de propor alguma coisa diferente que não tinha sido proposta, de pensar num diagnóstico diferencial, de estudar, de se interessar pelo caso. Então, de encarar aquilo como seu mesmo, sabe? Então, o paciente não é o paciente do preceptor, o paciente é seu. Eu acho isso, que essa responsabilidade é fundamental. A gente falou um pouco de maturidade, né, assim, para encarar essa, essa fase da formação. O residente que chega mais maduro, que chega mais pronto, ele consegue absorver e sofre menos durante o processo. é, ele consegue se adaptar à situação nova e entender esse processo como com, que ele tem muito a ganhar com o processo. Então, assim, em todos os sentidos, né? No sentido de aprender técnica, aprender rotinas e aprender atitudes mesmo, assim, desenvolver atitudes. Então, o residente e tem isso, entende isso, é maduro para entender isso, ele consegue, sem dúvida nenhuma, passar pela residência de uma maneira mais leve. Ele consegue passar pelos momentos da residência e aprender muito mais com eles, sabe? Então, assim, a gente precisa, a gente espera que o residente e os que não entram com essa maturidade, que eles vão amadurecendo durante a residência. Então, assim, Isso é um processo natural, né? é, Pelo, no modo tranquilo ou não, essa maturidade ela chega. Então, ela, porque você vai apanhando, apanhando tanto que você vai engrossando o couro. se você é, não desenvolve isso, você vai apanhar. De E modo assim, natural, você vai pela é, força a, mesmo. ten, a tendência é que isso aconteça mesmo, sabe? É, Agora, e uma outra coisa importante nessa expectativa do preceptor em relação ao residente, de novo, ela não perpassa pelo domínio do conteúdo ou domínio da não, habilidade. É muito mais pela questão do compromisso, da dedicação, do interesse, é muito mais da atitude, né? postura e da atitude. Isso aí, gente, quem chega com essa visão, isso aqui é ouro, assim, de verdade. Acho que é para mudar uma chavinha assim na cabeça daqueles que estão entrando. É muito mais do que você está disposto a entregar do que a bagagem que você tem. E é importante falar assim que atitude, proatividade não quer dizer que você vai fazer as coisas sozinho. Não quer dizer que você tem que tomar uma atitude, uma conduta sozinho. Você vai Não, dividir pelo essa conduta contrário. com seu preceptor. Agora, proponha, seja propositivo. Isso, E a gente estava falando disso hoje. Existem formas de você abordar o seu preceptor. Você pode abordar tipo, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado. O que eu tenho que fazer? O preceptor vai te falar, para ele é tranquilo fazer isso. Agora, olha, eu estou com um caso assim, assim, assado, eu pensei em fazer isso, o que você acha? isso É outra é o impressão que causa, é outra forma de fazer. e é interessante uma coisa que a gente vê. O residente, e isso, o residente tem uma visão e se ele tem se ele entende isso, ele aprende muito mais e ele oferece muito mais para o serviço, que é uma coisa interessante também. O residente faz parte do serviço, ele faz parte do Com cuidado do certeza. paciente, né? Então, assim, e se ele entende que ele é o detentor da visão horizontal do paciente, numa Nossa, enfermaria de clínica médica, por exemplo, se ele entende verdade. que é ele que tem a Ele é visão a pessoa que horizontal, mais sabe do paciente. se ele entende isso e se ele se apossa desse poder, vamos colocar assim, ele, é, o cuidado do doente melhora, o aprendizado do residente melhora, e, então, e a nossa assistência melhora. É impressionante, assim, porque é, existe uma situação nas corridas de leito que é clássica. Um dia passa um preceptor, outro dia passa outro preceptor. O preceptor do dia seguinte pergunta: por que que fez tal coisa? O residente que O fulano responde: mudou. porque o fulano mudou, porque o fulano Mandou, quis. Nossa. Cara, assim,
dá vontade de a gente parar e É falar assim, o como é água no chope, é um banho de água fria. um banho de água fria, total, porque é diferente. Na hora que você faz essa pergunta, não, a gente fez por esse motivo, porque o doente estava assim, assim, desse jeito, e a gente esperava essa e essa evolução. Isso, Então, quando ele vem e te explica, a gente, ó, ele entendeu. A gente pode isso. não concordar, e aí a gente vai conversar e discutir. Agora, a gente viu que ele trouxe a informação de maneira completa e, mais que isso, aprendeu com aquilo. E Então, além assim, disso, quando ele toma essa postura de ele é o protagonista no cuidado do paciente. isso, Quando ele exato. assume essa postura, o aprendizado ele fica mais completo. Por quê? Estou cuidando do meu paciente, eu vou pedir uma interconsulta. Liga para o interconsultor, fala, fulano, é isso, 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 eu sou residente aqui da clínica médica, estou te ligando para discutir esse caso, a gente pensou em fazer isso, 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 o que você acha? Ah, beleza, ótimo, tudo bem. E não tem nada mais gratificante do que quando o interconsultor te entende como médico responsável pelo paciente. Então, ao invés de ligar para o seu preceptor, ele vai te ligar. Isso aí, gente, é sinal que você está no caminho certo. Então, quando vocês estiverem na residência e acontecer isso, vocês vão lembrar da gente. É um reforço positivo. Tipo, cara, você passou segurança para o médico interconsultor e você assumiu o cuidado do seu paciente. Então, você é quem vai saber dele primeiro. Isso é muito gratificante, isso é muito E, prazeroso. Eu ficava bolada na época da residência, quando acontecia alguma coisa, eu era a última a saber. Eu falava assim, como assim? Eu que estou cuidando desse paciente. e Acho mais que que isso, se incomodar com isso diz muito sobre o tipo de médico que você quer ser. e mais que isso, eu acho que aí você falou do colega, do interconsultor, eu acho que mais que isso, que como preceptor e antes como residente, assim, é muito bom ver uma situação que como residente era muito bom e agora como preceptor é melhor ainda. É ver quando o paciente reconhece o Ah, isso residente é perfeito. como o médico assistente dele. Como quando a gente, o preceptor, é um coadjuvante ali. Então, Isso. Que assim, esse é nosso papel. exatamente. Então, assim, quando e isso era muito bom na residência, assim, é, e hoje vendo os residentes, quando a gente tem um residente e a interlocutora aqui presente é um exemplo disso, que assume o cuidado do paciente e tem essa e o paciente enxerga aquele residente como médico responsável pelo caso dele, isso para mim eu acho que é é um sinal que sim, esse também talvez seja o maior sinal, junto com esse que a Carol acabou de falar, de que o residente está no caminho certo. Então assim, Sabe de uma coisa? Ixi, nós temos 10 minutos. É, Vou dividir uhum, uma egotrip aqui com os ouvintes. Eu lembro da época da residência, você que estava correndo comigo de tarde, e era uma quarta, acho que era, não lembro o dia. Eu sei que estava R1 e R2 no hospital, à tarde. E aí eu estava com R1 dentro do quarto, e chegou o interconsultor, que era o médico responsável. Na verdade, nós éramos os interconsultores. O médico responsável pelo paciente entrou no quarto e eu estava explicando um negócio para R1 e tal. E aí, quando eu saí, eu fiquei ainda no quarto, me apresentei por alto para o médico e ele saiu do quarto antes de mim. E quando a gente voltou, ele estava conversando com você, falando: Ah, é médica nova da equipe? Aí eu lembro exatamente dessa cena. É, Uhum. exatamente. É tipo, Fui perguntado se você era preceptora. É, entrou uma médica nova na equipe, uma preceptora nova e tal. Eu falei, não. ela é Mas assim, residente. Aí eu olhei, aí quando eu sentei, você me contou o caso. Tá vendo, gente? A palavra tem poder. Ó, muito, muito, profetizaram e eu tomei posse. Mas é isso, assim. Primeiro que foi uma grande honra para mim, foi uma forma de reconhecimento, mas a ideia é para exemplificar para todo mundo que está escutando a gente que isso é possível, não é nada grandioso, assim, de inalcançável, não, sabe? pelo Grandioso é contrário. porque é o reconhecimento do trabalho. Agora, não é inalcançável, sabe? Você não precisa Jamais, ser o pelo suprassumo contrário. para ter esse Pelo, reconhecimento. Isso é muito legal.
Pelo contrário, assim, é alcançável, é por isso que a gente está falando isso, assim, É, isso não é um segredo, isso não é e eu acho que a uma maioria meta dessas inatingível. respostas, os residentes, inevitavelmente, eles vão ter ao longo da residência. Mas o nosso intuito aqui com esse episódio é encurtar o caminho mesmo, é preparar vocês melhor, é dividir um pouquinho da angústia, que também já foi a nossa angústia, a gente se identifica com isso. Então, a nossa ideia é tentar facilitar um pouco, né? Tentar criar um atalho aí para vocês Isso. e evitar com que vocês sofram com coisas que são evitáveis mesmo. Não, Ficou redundante, mas é isso. mas é simples, são atitudes simples, tá, gente? Assim, isso não é É, nada complexo. ninguém está Falar, inventando a roda aqui, não. pelo contrário, Né? pelo contrário. Ó, quarta quase última pergunta. Como tornar a residência um período mais agradável? Cara, porque assim, são no mínimo 2 anos difíceis. Ninguém vai romantizar essa fase aqui da vida, não. É pauleira mesmo, e tem que ser, né? Mas é possível que não seja sofrido sempre, assim. É possível amenizar um pouquinho, é possível compartilhar essas angústias. Quando você conta com seus R+, eu posso falar de experiência própria, tive R+, maravilhosos, a gente estabeleceu uma relação de amizade mesmo, tenho várias amigas que foram minhas R2, e meus R iguais eu nem preciso falar, assim, todos são meus amigos, e a gente estabeleceu um vínculo enorme, a gente fez uma aliança mesmo. Nós estamos aqui e a gente está junto, e um vai Eu, poder po- contar com o outro. eu tô rindo aqui, eu posso falar, gente, eu não tô velho não, tá, gente, mas eu vi todo mundo, então, assim, eu posso falar de cadeira, de tudo que você tá falando. Verdade, você foi preceptor de todo mundo. Eu fui preceptor de todo mundo, e realmente, assim, o ambiente entre os residentes faz toda a diferença. Quando a gente vê que os residentes se ajudam, e assim, foi assim na minha residência, foi foi assim vendo os residentes até hoje a gente consegue ter a visão do preceptor, mas assim a gente consegue analisar quando o residente eles se unem em prol da ajuda mútua mesmo, o tempo todo se ajudando, o tempo todo naquela parceria. Não tenho dúvida que a caminhada, que é difícil, ela fica melhor. Então É. assim, é, E assim, não dá para você anular esses 2 anos. Tipo, depois da residência vai voltar a ser tudo normal na minha vida vai voltar a ser boa. não, Gente, dois, não, 3 anos é um longo período, então não dá para você abrir mão dessa felicidade durante 2, 3 anos. É o que a gente fala de depositar expectativa, de depositar felicidade no futuro. Você tem que ser feliz no processo também, na caminhada. oi, Então, principalmente, né? senão, Porque a vida é uma longa caminhada, né? Mas esteja pronto para servir, entenda, e a maturidade entra de novo aí com muita força. Entenda o processo pelo qual você está se submetendo. Entenda o que isso vai representar na sua carreira. Entenda que você vai entenda ter que ter uma disponibilidade, que aquilo é entenda as uma prioridade. belezas, E entenda as isso, belezas, enxergue as belezas de onde está, é, dali, eu acho da que residência. É isso, isso aí facilita um pouquinho as coisas. com certeza. O pessoal pergunta muito como estudar na residência. A forma é Não, diferente, tem que virar uma caixinha, tem que virar uma chavinha. tem, Porque na tem. faculdade a gente está acostumada a ter um conhecimento muito pronto, o professor te passando a matéria, você vai, às vezes, estuda pelo livro-texto. Eu vi uma grande dificuldade, para mim foi um obstáculo abrir mão do livro-texto, por exemplo, Eu acho ter que não, um conhecimento que às vezes é perdido, assim. Você está falando de um assunto aqui que às vezes não tem continuidade, então você vai ter que estudar aquele eu, a- caso. eu acho que cada um sentir sua dor, sabe, na residência. Uhum. Então, assim, se você está vendo um caso e que aquele caso que você está vendo, ou seja, então, a primeira dica é estude direcionado. Você vai ter aula Perfeito. teórica na residência, você vai ter discussão de artigos, você vai ter tudo isso. Então, você tem uma carga teórica. Numa boa residência, você tem uma carga teórica. Então, você vai estudar um determinado tema. Não precisa de fazer uma programação que, dessa semana eu vou estudar esse tema Isso é aleatoriamente. Não, frustrante, não. Você vai, estude os seus casos. Estude o que você está vendo. Porque você vai ter domine os casos, é, e os casos são exato. complexos, então vamos supor, você está estudando lá, você está com um caso de colecistite.
dá para você tirar um tanto de coisa desse caso, entendeu? Então, É, estu é direcione o estudo, né. Então assim, dire revise, você está estudando, você pegou um paciente, com uma leucemia, vai lá, dá uma revisada, vê se tem alguma aí coisa nova no assunto. eu acho que aí que é interessante. Às vezes vale a pena ler o livro texto nessa situação. É, Pô, esse tema eu não domino não muito, precisa abandonar de isso, de é, vez. deixa eu ler. Ah, não, olha, ah, tá, entendi, agora deixa eu ler alguma coisa atual. Aí eu escolho uma revisão narrativa, por exemplo, É, uma literatura. Aí eu não falo assim: "Nossa, nossa, eu tive uma dúvida no tratamento aqui, será que pode ser feito outra coisa?". Procura lá, tratamento do doença tal, é possível fazer essa coi às vezes tem um estudo, aí você vai começar a ler é. o artigo. E Então a gente está assim, falando de tem esse proatividade, mas isso processo. não quer dizer que você não pode perguntar para o seu preceptor ou pedir alguma Lógico, uma lógico. bibliografia, pelo contrário, a gente adora quando eles fazem isso, né. Uma É e uma uma coisa busca ativa, mas também você pode complementar isso com a experiência e expertise dos seus preceptores. não tenho dúvida. Então assim, o estudo direcionado é fundamental. Perfeito. Eh, Só um detalhe e um conselho, não seja aquele residente leitor de resumo de artigo, que pega lá os Ah, últimos é. artigos e fala que é dar uma de Nossa, que sabe eu até ali, isso arrepio. aí dá pânico. Isso aí é só um conselho, Leia né. um artigo, É, leia um isso. artigo. E domínio, esse artigo é melhor É, do que você não exatamente. sabe ler Não os quero a artigos. não, ler 5 abstracts É, não é igual ler um artigo, leia um artigo. Tá bom. pra fechar, tem prazo para começar e para terminar, gente, então se programem. Dá para fazer esses 2, 3 anos e 5, enfim, quantos vierem pela frente, serem um pouquinho menos penosos e mais proveitosos e mais agradáveis, acreditem nisso. Segundo, que eu acho que é para fechar e terminar esse episódio com uma dica importantíssima: tenham visão de carreira. Isso aí a gente vê pouquíssimo, e quando o residente tem isso, ele entende que a residência é uma maneira de inserção no mercado de trabalho, é a forma, às vezes, é o pontapé inicial dele na construção da carreira dele. Isso faz muita diferença. Isso aí é fundamental para ele entender algumas coisas pelas quais ele vai passar. Então dedique-se e lembre-se que a sua entrada no mundo da medicina é a residência, no É o mercado cartão de de trabalho visita, a gente médico. pode falar assim, Não, né? exatamente. O seu Cartão de network visita. começa na faculdade e principalmente na residência. Então, faça o seu network, construa ele. A sua imagem está em jogo, não é só E seu é daí CRM. daí que vai surgir uma série de oportunidades futuras. Então, eu sou testemunha e sou exemplo disso. Você também, então, a gente está aqui Ou para falar de coisa as portas vão se abrir ou se fechar. Então, abra as de duas portas. uma, não exatamente.